Ô Miguel, tu quase acabou com o bait, viado. Mas falar pra vocês, eu até que achei engraçado fazer esses vídeos, tá ligado? Ficar do lado do Vini, meio que, assim, me surgiu do nada, porque eu não tinha essa ideia originalmente. E pra explicar pra vocês como eu cheguei a ficar do lado do Vini, como eu cheguei a fazer aquele vídeo, eu vou deixar que uma outra pessoa explique. Pois é, tropa, eu e o Gelli não estávamos brigando, eu tive que mentir pra vocês por um bem maior, e esse bem maior é enganar o Vinizão. E como surgiu a ideia de eu e o Gelli criarmos esse bait, basicamente nós tivemos a brilhante ideia de juntar dois baits que nós tínhamos feito no passado. Um bait que a gente tinha feito com o nosso próprio grupo de youtubers, e o outro bait que seria o bait que a gente fez com o Vinizão. Literalmente aquela cena do Ratatouille juntando o mijo com a bosta. O primeiro bait que a gente pegou de base pra poder fazer esse novo bait, cara, eu tô falando muita palavra bait. A pegadinha que a gente fez com o grupo dos youtubers foi basicamente fingir que a gente tinha sido hackeado. Uma ameaça foi estuprada e supostamente divulgar link de tigrinho. E a do Vini foi criar uma conta fake, ganhar a confiança dele e fazer a trollada final. Tudo começou no dia 3 de abril e eu e o Gelli decidimos trollar para banir um membro do grupo de propósito. Porém, isso escalonou ao ponto da gente ver uma oportunidade de trollar o Vini, né? Que é o que todo mundo gosta. Para isso, nós precisávamos de um nome, de uma identidade. Então, eu me lembrei de uma mensagem que o Arthur Stark tinha mandado num grupo aí do Discord. Foi essa mensagem aí que fez o nome do personagem aí. Vegeta! Você é tão forte! Então, decidimos pensar mais um pouco. Seria muito óbvio se eu ou o Gelli fôssemos hackeados de novo. Então eu e o Gelli fomos mais além e decidimos fingir que o Bozzy tinha sido hackeado. E paralelo a isso, o Gelli já estava entrando em contato com o Vinizão para tentar ganhar a confiança dele, mandando uns prints onde as pessoas não falavam nada com nada e o caba lá acreditando, porque ele é um otário. Nesse bait, o que a gente prezou muito foi basicamente escolher um grupo seleto de pessoas que a gente podia confiar para não sair espalhando o bait para qualquer um. Por isso que eu fiz um vídeo xingando o Gelli e por isso que toda vez que me perguntava eu falava que era real. Porque senão ia o viado do Dudu. Porque senão ia alguém lá, ia explanar que era bait e ia acabar toda a piada. Por isso que as únicas pessoas que sabiam que era bait era o Gelli, eu, o Arthur Start, o The Davi e o Bressa. E o Miguel de Ornelas também. O Miguel de Ornelas ajudou botando fogo na lenha para dar mais veracidade para a situação. Eu tava mais ou menos salvando os áudios, né? No caso, mais ou menos porque eu tava salvando no privado de uma conversa. E meio que a conta foi suspensa, então não adiantou de porra nenhuma ter salvado todas aquelas mensagens de áudio. Então é isso, eu não vou dar muito mais detalhe, porque eu não quero spoiler a porra do vídeo todo. Porra. Ai, Bolsonaro. Então o resto vai ficar com o Gelli aí pra explicar essa porra aí. Tem que ver esse negócio aí. Sentem um negão de... Olá pessoas, sim, sou eu, o cara mais criminoso de todo mundo e hoje eu tô aqui no vídeo do Gelli pra explicar um pouco a parte do bait aí que eu fui mandado explicar. Também eu queria responder um pouco o Vini e o Daniel também. O Daniel eu ia deixar de fora porque não tinha mais nada pra falar desse cara, só que ele fez um vídeo falando que eu vazei o endereço do Gelli, então eu queria dar uma respondida nesse vídeo. Mas bem, começando a explicar a parte do bait que eu fui mandado explicar, depois de tudo que o pessoal já explicou aí no vídeo, o Bressan, né, no caso o CKZ, começou a receber mensagem de uma conta chamada Molotov Porrinha, falando que ia vazar o nosso grupo do WhatsApp que se chamava de Frigideira. E aí essa conta inventou um monte de coisa, falando que o Gelli e eu era racista, falando que o CKZ era criminoso, que o The Davi era capacitista, um monte de bagulho nada a ver. E bom, essa conta ela começou a falar que tinha clonado o número do Bozzy, que é um amigo nosso que tava no grupo. O que, na verdade, nem tinha como ser verdade, porque o Bozzy continuou mandando mensagem normalmente lá. Então, quem tem um número clonado e continua usando, tá ligado? Nada a ver. Mas bem, o Bressan, ele mandou muita print, né, do que tinha acontecido. Eu não vou ter porque eu acabei apagando o grupo depois que eu fui removido. Mas se eu achar, eu boto uma aí na edição. E aí, basicamente, depois do Bressan conversar com essa conta aí um pouquinho, meio que ele entrou numa negociação, entre aspas, com a conta, falando que, pô, se não explanasse o cara da conta, não ia explanar, o cara da conta não ia explanar nada do tal grupo lá. O cara, na verdade, era o Gelli o tempo inteiro na conta, né? Eu já suspeitava disso desde o início, só fui ter a confirmação no dia 7, que foi quando eu entrei no bait. Mas bem, depois disso tudo aí, o Bressan tava mandando as prints lá, falou que se resolveu com o cara, que era o Gelli, e o grupo chamado Frigideira foi pro saco, porque como os caras não sabiam que era bait,
todo mundo saiu do grupo. Na verdade não saiu do grupo, né? O Fogueira, que era de mim, removeu todo mundo e foi isso, né? Aí criaram um grupo reserva. Bom, agora pra responder o Vini, já é, acho que a quarta vez que eu gravo esse áudio, eu vou responder o Vini um pouquinho de um vídeo que o R4 Daniel fez num dos canais dele. Mas começando com o Vini ele fez uma live de expose, entre muitas aspas, de um grupo chamado Grupo Trison, que era um grupo que aparentemente o Vini era dono antes. E aí depois que descobriram que ele gosta de CP, as pessoas expurgaram ele do grupo, que tá mais do que certo. Ele começa a mostrar um monte de print desse grupo, falando: ai, peguei vocês no pulo, olha aqui, olha isso, não sei o que, eu gosto de criança. E aí lá pelo minuto 6, ele mostra umas prints onde eu tô falando os bagulho dele lá. E aí ele começa a falar que eu sou responsável por ele estar recebendo ligações na casinha dele. E bom, por que ele fala isso? Porque eu consegui achar os dados do Vini. E antes que você me pergunte, sim, eu consegui achar os dados do Vini, sim. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque o Vini era só ele não ter comido nenhuma criança, que eu não ia falar nada sobre ele. Mas bom, o Vini, ele fala que eu sou responsável por pessoas estarem ligando pra ele, o que não é verdade, porque eu não vazei o número do Vini primeiro. Quem vazou o número do Vini foi ele mesmo, como dá pra ver nessa postagem aqui. E olha, eu não mandei ninguém ligar pro Vini, até porque eu não quero que ninguém que seja menor de idade, né? Já que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço menor de idade, ligue pra esse maluco, porque ele vai pedir fotinha. Não, eu não mandei ninguém ligar pro Vini, não fui eu que mostrei o número do Vini primeiro. O Vini que postou o próprio número dele lá. A única coisa que eu fiz foi ver e mandar print pra alguns amigos meus. Eu não mandei ninguém ligar pro Vini. E sobre o Vini é só isso que tem pra falar, porque o Vini ele só sabe falar meia dúzia de palavras e depois ele usa 3 palavras que ele gosta de falar muito, que é lixo, bosta e merda. Mas bem, sobre o vídeo que o R4 Daniel fez num dos canais dele, ele fala nesse vídeo aí que eu vazei o endereço do Jelly, que não é verdade, né? E aí ele mostra uma postagem que eu fiz, que foi pra contribuir com o bait. Nessa postagem tem 3 fotos. Uma é de uma foto de perfil do Jelly que eu fiz uma montagem. A segunda é do vídeo que o Jelly postou. E a terceira de uma localização aleatória do Google Maps. Olha, começa falando ali sobre a foto de perfil do Jelly que eu dei uma modificada, eu fiz uma montagem, falando que eu ter botado uma mira em cima da cabeça do personagem do Jelly era crime. Olha, tweetou. Você pode vir atrás de mim, você que manda, Jelly. Já que é assim, aí botou a foto do Jelly, uma foto com uma mira na cabeça do mano. Isso aqui é crime, tá? Eu acho que ele acha que eu tenho uma arma em casa. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque eu nunca falei que ia atirar no Jelly. Eu nem tenho arma em casa, porra. Eu tenho uma Nerf só. E aí depois ele fala sobre a terceira foto, que é um ponto de localização aleatória do Google Maps, que eu só dei zoom na cidade de São Paulo. Cliquei num ponto lá e tirei uma print de zoom. E aí ele fala que eu vazei o endereço do Jelly, o que não é verdade, porque eu nunca falei onde é que o Jelly mora. Eu nem sei. A única coisa que eu sei sobre o Jelly é que ele me falou que ele mora numa cidade que é um pouquinho, acho que mais ou menos perto da cidade onde eu nasci. Eu nunca vazei o endereço do Jelly, eu nunca falei onde o Jelly mora. E eu não sou da mesma cidade que o Jelly. Então isso daí já cai por terra por aí. Porque se tivesse o endereço do Jelly ali mesmo, ele podia falar isso. Mas eu não mostrei o endereço do Jelly. Bom, essa é a minha participação no vídeo, já tá muito estendida. Se você quiser se inscrever no meu canal, eu não tenho mais canal. Então se inscreve no canal do Jelly e do resto das pessoas que estão participando aí do vídeo. Bem, era pra minha participação ter acabado já, mas como dá pra ver, não acabou ainda. Bom, só queria falar algumas últimas coisas, né? Eu queria falar sobre o final do bait, mas como o final do bait vai ser explicado mais pra frente, eu não vou falar o que é, vocês têm que assistir o vídeo pra saber. A única coisa que eu posso falar é que meu nome mudou de Arthur Start pra Killer Start. Eu queria falar que eu nunca vi uns caras pra ser tão burro pra entender as coisas. Puta que pariu, fizemos story, fizemos nota, fizemos postagem, fizemos comentário e os caras não entenderam o bait direito. Caralho, mano, o jeito que os caras entenderam o bait me deu vontade de cometer suicídio. Mas é só isso, né? A última coisa que eu vou falar aqui mesmo é que o Miguel Jornelas, ele quase caguetou o bait, porque ele achou que eu e o Fogueira tínhamos bloqueado ele no Instagram por causa do bait. E não foi isso que aconteceu. A conta do produtor lá daquela conta, aquela outra conta do Molotov, foi derrubada pelo Instagram. E aí, consequentemente, a conta minha e do Fogueira, já que a gente tava usando aquela conta do produtor, foi pro caralho. Então é só isso mesmo, eu vou me matar agora e fiquem com o vídeo. Então, você é um idiota, um verme, um parasita, pau no cu, que se aproveita da confiança dos outros. É isso que você é. Opa, salve! Eu tô aqui a convite do Jelly, porque ele me convidou aqui pra participar do vídeo. Do bait, né? E bom, começando que uma conta começou a me seguir no Instagram. Eu fui lá, marquei porque eu vi que tava defendendo um Jack e um incestuoso Jack. Aí eu fui lá, comecei a trocar ideia, o cara tava me xingando pra caralho. Até que o cara começou a ameaçar. Eu
porra, fudeu, né, mano? Aí depois disso eu já tava com o cu na mão. Quando menos esperava, literalmente, já aconteceu uma merda do caralho, mano. Tipo, uma merda fudida. Quando menos esperava, fui lá, gravei meu vídeo suavemente. O GL foi lá, participou do vídeo. Aí depois eu vejo o GL desistindo do canal. Oxe, que merda aconteceu, mano. Um dia depois do vídeo, puta que pariu. Aí eu vi ele tava logo se gamando nessa porra. Aí quando menos esperava, mais ainda, eu descobri que era bait de 2 dias depois. Eu falei, caralho, que moleque arrombado, velho. Aí eu fiquei de boquinha calada, porque eu achei que era bem importante eu ajudar na resenha, né? Então que eu fiz um vídeo sobre panelinha do YouTube. Tem um comentário de um cara reclamando, mas foda-se. E eu agradeço aqui por participar, porque o GL é um cara super gente boa mesmo. E o Arthur Start provavelmente vai editar minha parte, porque eu não tô com muito tempo. E é isso, falou rapaziada. Pau no cu de cada um. Tendo vocês entendido isso, agora vamos passar para mais ou menos quando eu fui lançar aquele vídeo lá bem ruim. Bom, para fazer aquele vídeo até tecnicamente foi fácil, já que eu só tive que meter o louco por uns 10 minutos e ficar gritando enquanto deixava outros 4, a R4, Daniel e o Vini falarem as besteiras que eles queriam. Para deixar o bait mais realista, eu mandei o pedido de collab e como vocês podiam ver, dava para ter a collab lá, tava eu, R4, Daniel e Vini. Infelizmente aquele vídeo não está mais público porque um randola foi lá e derrubou ele e ainda foi se vangloriar. Sabe aquele vídeo do Jelly? Eu sei. Não se esqueça de me agradecer, mano, porque o cara tava falando mal de tu, então me agradece depois, viu? Mas enfim, o randola quis chamar atenção e acabou tirando um pouco da graça do bait. Mas retornando pro que realmente importa, eu passei quase uma semana como GL falando com eles. E eles toda hora ficavam me chamando pra falar sobre a situação que tinha acontecido, porque eu era o único que tava teoricamente, né, sem postar nada. E quando eu postei aquele vídeo, eles acharam muito interessante e comprovaram que eu estava do lado deles. Então eles deram um super voto de confiança e começaram a se abrir mais, a falar mais e buscar mais. E como resultado disso, quase saiu um segundo vídeo collab com o R4 Daniel. Mas resumindo toda a experiência que eu tive com eles nessa uma semana que a gente foi conversando, dá pra resumir tudo em falar mal do Miguel Jornelas, falar mal do Arthur Start, falar mal do Marcinho e só isso mesmo. O único argumento deles era que o Miguel Jornelas tinha manipulado todos eles para poder participar de tretas, etc. O que fortaleceu inclusive o meu vídeo da pirâmide, que fez eles acreditarem ainda mais em mim. Sobre o Márcio, eles não erraram mesmo. Se você não tá do lado dele, ele vai fazer 50 bilhões de vídeos sobre você. Mas continuando, agora falaremos do final conturbado desse bait, já que era para ele ter acontecido pelo menos no dia 12 ou no dia 11 de abril. E isso acabou demorando bastante para acontecer porque acabou tendo vários problemas. A maioria deles sendo ligado ao Vini e ao Insta. Começando pelo Insta, como foi dito anteriormente pelo Arthur Start, depois que a conta do produtor foi banida, a conta do Arthur e do Fogueira acabaram caindo. O Miguel achou que eles tinham bloqueado ele e simplesmente fez um post anunciando que o bagulho era bait. E aí acabou ferrando tudo. Ainda bem que em 4 horas pelo menos o Vini não estava online. Mas pela conta do produtor ter sido banida e ela estava diretamente linkada com a conta do MC, acabou caindo a conta do cara também. Nessa já não tinha mais como eles olharem as mensagens que o Vini e R4 Daniel mandassem no grupo que a gente criou. Então isso acabou fazendo com que, né, eles acabassem ficando sem ver até o final do bait o que eles estavam falando, a não ser por quando eu gravei a tela e mostrei pra eles. E falando sobre o Vini, a gente precisava dele online para fazer o final do bait funcionar. O plano original era fazer o Vini abrir live, eu estaria na live na call com ele, Miguel Jornelas abriria a live com o Fogueira e o Arthur Start. Eu fingiria que o Arthur Start estava invadindo a minha casa, porque o Arthur Start já tinha feito um post na aba comunidade falando que sabia onde eu morava. E aí simplesmente ele ia entrar e eu ia desconectar da live, o Vini ia ficar preocupado em teoria, e aí eu ia subir na live do Miguel Jornelas revelando que era bait. E aí nesse meio tempo o Davi entraria na conta do produtor e ia ficar mandando um monte de zoeira, especialmente falando que ele é costas tortas pela zoeira que ele fez num vídeo antigo dele sobre o Vini. Além de que a gente adicionar um monte de randola e gente normal no grupo, como o Miguel Jornelas, o Miguel Secazes, para todo mundo poder xingar o Vini e o R4 Daniel no meio do grupo e poder destraçalhar todo aquele grupo que eles tinham criado. Criado não, eu uni eles. Eu uni os dois num grupo só.
criei o contato ali, criei essa agência de IPedos, mano. Foi eu que criei. Mas com o nosso plano frustrado, a gente decidiu montar uma outra estratégia. Nesse caso, seria iniciar uma conversa casual depois de uma call com eles. E aí, do nada, no meio desses áudios, o suposto Arthur Start estaria invadindo a minha casa. E eu aproveitei disso pra poder fazer um bait até que interessante. Aí, viado, mano. Gente, pelo amor de Deus, esse cara tá aqui. Gente, me ajuda. Me ajuda, por favor. Ah, não. Ah, não, viado. Agora eu te achei. Ô, seu merda, você tá me ouvindo aqui, eu sou o Daniel do Rosário, mano. É o celular do menor aí, mano. Tá ligado? Senão nós vai te caçar, mano. Eu sei que você é o pistache, mano. Eu sei que você é o pistache. Leva o celular do menor aí, caralho, seu merda. Vai fazendo seu merda. 14 anos e é covarde desse jeito, seu bosta. Seu lixo. Ô, Vini, você já sabe, né? Se o Gelli sumir pelos próximos 5 dias aí, sabe quem culpar, né? Vou até gravar as paradas aqui pra arquivar tudo. Você já sabe, Daniel. Fica tranquilo. E fica tranquilo que eu vou mostrar isso aqui no live também. Fica tranquilo. Não precisa pra ninguém não, seu merda. Tá ligado? Vai falar com teus amigos lá comigo de jornal lá, seu animal. Seu animal de tentar murcho do caralho. Mas que nós não, pô. Essa aqui não é nossa aqui, tá ligado? Tá deixando com nós aqui, nós tá quieto aqui nessa merda, irmão. Ó o seu puto do caralho. Surpresinha não é o seu puto do caralho, seu merda. Você gosta de vazar as coisas, não, seu merda. Agora tá pagando de covardão, não, seu merda. Vai, se esconde, ó. Você é amigo do Miguel de Ornelas, né? Tá bom, tô arquivando tudo aqui. Tá arquivando tudo aqui. Pra depois, você não me fala como eu tô te avisando, tá ligado? Se esconde, seu merda. Uma coisa a se ressaltar é que eu e o Arthur Start já vinha plantando esse negocinho já fazia um tempinho. Desde que falei que ele podia vir atrás de mim no vídeo onde eu falava da certa pirâmide e também no post da comunidade do próprio Arthur Start. Depois de algumas horas que eles ficaram sem conseguir entrar em contato comigo, o R4 Daniel decidiu fazer um vídeo. E nesse vídeo ele simplesmente, no meio do vídeo, abre o Twitter e fica se distraindo, sendo que teoricamente ele tá numa situação muito séria. Acontece com todo mundo. Então, tipo assim, eu por mim nem faria esse vídeo, mas como é um caso sério que tá acontecendo com ele, porque aparentemente roubaram o celular dele, quebraram o celular dele, tá ligado? Então, ou seja, ele não tá online, ele não tá conversando, ele não apareceu online pelas últimas 3 horas no Instagram, não apareceu online, não deu um oi, não deu nada. Então, tipo assim, né? Tipo, isso que esses caras, mesmo tendo ouvido os áudios e tendo visto o post na aba comunidade com uma galera parabenizando o Arthur Start, os caras só conseguiram entender que simplesmente o Gelli foi roubado pelo Arthur Start e só isso, sendo que eu claramente tinha dito que eu estava com medo para o Vini. Chegou no ponto que esses idiotas foram tão burros que a gente precisou postar uns stories avisando o que aconteceu, mano. Só pra avisar aqui que eu acabei com esse traidor mesmo. Tô aqui com o celular dele pra postar esse vídeo aqui. Pra falar que eu acabei com esse traidor desse Gelli. Caralho. Tão falando aí que não, ele tá fingindo. Não tá fingindo porra nenhuma. Tá fingindo porra nenhuma. Acabei com ele, dei um fim nesse moleque. Enfim, pra eles eu tô morto, então eu decidi postar esse vídeo, né? Postando o vídeo no inverno. Então eu finalizo esse vídeo agradecendo a todo mundo, Miguel de Ornelas, Secazes e etc, por terem participado do bait e obviamente do vídeo. Opa, voltei aqui no final do vídeo só pra mandar o Lio Calúnia tomar no meio do cu dele, esse entrosa do caralho. Dei o strike no vídeo do Gelli e ainda quis pagar de herói. Quis falar, ai, meu Deus, pode me agradecer, eu dei strike no vídeo do Gelli. Eu sei. Vê se não se esqueça de me agradecer, mano. Entrosa, fudido, e ninguém sabia quem era esse cara. O R4 Daniel citou ele por 5 segundos no vídeo. E esse entrosa que ia, eu vou dar strike no Gelli porque meu pai me bate, meu tio me estupra. Pode chamar o Vini e R4 Daniel de os maiores pedófilos que já pisam na terra, mas pelo menos eles não saíram dando strike nos outros. Até porque todo mundo sabe que pior do que ser pedófilo é só ser empatar foda mesmo. Só queria deixar esse recado mesmo. Vai tomar no seu cu, Lio Calúnia. Ai, Bolsonaro,